Você acha que o seu trabalho é estranho? Então se prepara porque hoje a sua ideia de profissão diferente mudará completamente. Neste vídeo, vamos mostrar alguns dos empregos mais assustadores, extremos, curiosos e inacreditáveis do planeta. Tem gente que ganha dinheiro abraçando desconhecidos, provando comida de cachorro, mergulhando em esgoto, subindo em torres gigantes e encarando perigos que muita gente nem conseguiria olhar de longe. São trabalhos tão fora do comum que parecem inventados para um filme, mas todos existem de verdade. Então respira fundo, segura a curiosidade e vem descobrir essas profissões que fogem totalmente da rotina. Número 1. O trabalho mais eletrizante do mundo. Eletricista de linhas de alta tensão. Quem precisa de uma armadura do Homem de Ferro quando dá para vestir um traje condutor e trabalhar bem no meio de linhas de alta tensão? Os eletricistas especializados nesse tipo de serviço fazem manutenção a centenas de metros de altura, cercados por uma quantidade absurda de eletricidade e com riscos que não dão espaço para erro. O segredo está no traje especial que eles usam. Ele permite que a corrente elétrica passe ao redor do corpo de forma controlada, sem causar danos quando tudo é feito corretamente. Parece coisa de ficção científica, mas é pura engenharia aplicada ao limite. Esses profissionais precisam ter precisão quase cirúrgica, sangue frio e uma confiança enorme no próprio treinamento. Nada ali é efeito especial, nada é computação gráfica e nada é encenação. Enquanto muita gente nem consegue subir em uma escada sem sentir as pernas tremerem, esses trabalhadores ficam suspensos no ar, tocando estruturas que poderiam ser mortais para qualquer pessoa despreparada. Eles não aparecem em pôsteres, não usam capa e dificilmente são tratados como celebridades. Mas as manobras que fazem lá no alto ajudam a manter casas, cidades e empresas iluminadas. Da próxima vez que você acender a luz sem pensar em nada, lembre que talvez alguém tenha enfrentado o céu, o vento e milhares de volts para que isso se tornasse possível. Número 2. Controladores de avalanches. Se você achava que fazer uma montanha desabar era tarefa de deuses ou vilões de desenho animado, espere até conhecer os controladores de avalanches. O trabalho deles é provocar deslizamentos de neve de forma controlada antes que a própria natureza resolva fazer isso do jeito mais perigoso possível. Usando explosivos, equipamentos especiais ou canhões próprios para esse tipo de operação, esses profissionais derrubam grandes massas de neve em áreas calculadas. O objetivo é impedir que uma avalanche aconteça no pior momento, atingindo estradas, estações de esqui, vilarejos ou pessoas distraídas aproveitando a montanha. Em regiões de neve pesada, em costas instáveis e vias montanhosas perigosas, esses trabalhadores agem com muita calma, estudo técnico e atenção aos sinais do terreno. Eles analisam o tipo de neve, a inclinação da montanha, a temperatura, o vento e vários outros detalhes que podem transformar uma paisagem bonita em uma ameaça enorme. Um passo errado, uma leitura mal feita ou um cálculo impreciso pode transformar a neve em inimiga. Mas, graças a eles, áreas que poderiam virar armadilhas brancas se tornam pistas, estradas e caminhos muito mais seguros. Eles enfrentam o frio, o risco e a força bruta da montanha, para que outras pessoas possam passar por ali sem imaginar o perigo que eles evitaram. Número 3. A arte de montar cidades no ar. Especialistas em andaimes. Os montadores de andaimes são como arquitetos invisíveis das alturas. Eles constroem estruturas temporárias que permitem que outros profissionais trabalhem em prédios, monumentos, fachadas e construções gigantescas. Sem eles, muita obra simplesmente não sairia do papel, porque ninguém conseguiria alcançar os lugares onde o trabalho precisa ser feito. Esses especialistas montam andaimes em alturas que dão vertigem só de olhar. Em muitos casos, eles se movem com uma naturalidade impressionante, encaixando peças metálicas como se estivessem montando um quebra-cabeça suspenso no ar. Para quem assiste de baixo, parece quase impossível entender como alguém consegue trabalhar com tanta precisão lá em cima. Graças a esses profissionais, é possível erguer arranha-céus, restaurar prédios históricos, reformar fachadas antigas, instalar estruturas enormes e até colocar luzes decorativas gigantes em datas especiais. Eles são equilibristas do concreto e do metal, sempre calculando onde colocar o pé, onde apoiar a mão e qual peça encaixar em seguida. O trabalho exige força, equilíbrio, técnica e muita coragem. Um movimento descuidado pode virar um susto enorme. Mesmo assim, em muitos vídeos, eles aparecem se deslocando silenciosamente, quase como se dançassem entre barras e plataformas, criando verdadeiras pirâmides tridimensionais para pedreiros, pintores e engenheiros. São profissionais pouco valorizados, mas absolutamente essenciais. Sem eles, nenhuma grande cidade conseguiria crescer para cima com segurança. Número 4. O nadador do submundo.
Mergulhador de esgoto. Imagine uma corrida de obstáculos sem luz, sem água limpa, sem paisagem bonita e com ratos, resíduos, gases perigosos e todo tipo de surpresa desagradável tentando te fazer desistir. Esse é o cotidiano de um mergulhador de esgoto. Esse profissional entra em sistemas de drenagem, tubulações e canais subterrâneos cheios de sujeira, dejetos humanos e materiais acumulados para desobstruir passagens, localizar problemas e permitir que a cidade continue funcionando. É o tipo de trabalho que quase ninguém vê, mas que todo mundo percebe quando dá errado. Ele trabalha com equipamentos de proteção, lanterna, corda de segurança e comunicação com a equipe do lado de fora. Ainda assim, o ambiente é pesado, escuro, apertado e cheio de riscos. A visibilidade pode ser quase zero, o cheiro é insuportável e qualquer movimento precisa ser feito com cuidado. Grande parte desse serviço acontece debaixo dos nossos pés, longe dos olhos da população. Mas quando um sistema entope, quando uma rua alaga ou quando um banheiro para de funcionar, esses profissionais entram em ação no cenário mais ingrato possível. É um trabalho de heróis que fazem o serviço mais sujo para que a rotina dos outros continue limpa. Então, da próxima vez que você reclamar do escritório, da escola ou de uma reunião chata, pense em alguém mergulhando em esgoto para salvar um sistema inteiro de drenagem. Número 5. Broca infernal. Operador de plataforma de perfuração petrolífera. A perfuração de petróleo é quase como tentar arrancar segredos antigos das profundezas da Terra. Os operadores de perfuração trabalham com máquinas enormes, abrindo caminho por quilômetros abaixo da superfície, enfrentando calor extremo, pressão brutal, ruído constante e o risco permanente de acidentes graves. Eles controlam equipamentos tão grandes e poderosos que poderiam intimidar até um robô gigante de filme. Cada comando precisa ser exato, porque uma falha pode causar vazamentos, explosões, incêndios ou prejuízos gigantescos. Não é um trabalho em que dá para se distrair, improvisar ou agir no automático. As condições costumam ser duras. O calor pode ser tão intenso que parece atravessar luvas, roupas e equipamentos. O ambiente mistura óleo, metal, lama, pressão, barulho e uma tensão que acompanha cada etapa da perfuração. E antes que alguém pense que esse tipo de trabalho é exclusivamente masculino, melhor pensar de novo. Em vídeos que viralizaram, mulheres aparecem operando equipamentos de perfuração com firmeza, técnica e uma facilidade que faz tudo parecer muito mais simples do que realmente é. Braços fortes, olhar concentrado e movimentos precisos mostram que a habilidade não tem gênero. É um serviço perigoso, indispensável e muitas vezes escondido do público. Mas sem esses profissionais, boa parte da energia usada para aquecer, transportar, produzir e até ligar o ar-condicionado simplesmente não chegaria até nós. Número 6. Agricultores que caminham sobre cranberries flutuantes. Esqueça aquela imagem clássica de um campo seco, com fileiras de plantas e tratores levantando poeira. Em algumas regiões, agricultores colhem cranberries em verdadeiros mares rasos de água. A técnica é curiosa. Eles inundam o campo, os frutos se soltam das plantas, começam a flutuar e os trabalhadores caminham entre milhares deles. À primeira vista parece até bonito. Um campo inteiro coberto por pequenas frutas vermelhas boiando na água, quase como se fosse uma piscina natural gigante. Mas o lado estranho aparece quando a inundação também acorda pequenos moradores escondidos nas plantas. O detalhe mais assustador não é a água fria nem o esforço físico. São as pequenas aranhas que vivem entre os galhos e aparecem quando tudo fica alagado. Em alguns casos, os agricultores acabam cercados por várias delas, passando em poucos segundos de uma colheita tranquila para uma situação de qual aranha eu tiro primeiro. Mesmo com esse toque de filme de terror em miniatura, essa é uma das formas mais eficientes de colher grandes quantidades de cranberries. A água ajuda a separar os frutos, facilita o transporte e acelera o trabalho. É uma mistura improvável de agricultura, caminhada aquática, paciência e tolerância a insetos e aracnídeos. Para muita gente seria um pesadelo. Para esses agricultores, é só mais um dia no campo. Número 7. Âncora a toda potência. O herói das correntes titânicas. Quando um navio gigantesco precisa ancorar, existe alguém responsável por lidar com uma das partes mais perigosas da operação: soltar a âncora e controlar correntes que pesam toneladas. Esse profissional trabalha com uma força mecânica impressionante, onde qualquer distração pode causar um acidente digno de cena de cinema. As correntes descem com tanta velocidade, peso e violência que parecem um lançamento olímpico ao contrário. O metal corre, vibra, estala e desaparece em direção à água com uma energia assustadora. A âncora atinge o mar e depois o fundo com uma potência enorme, quase como uma música pesada feita de aço.
impacto e caos marítimo. Mas essa música é perigosa. Um erro de posicionamento, uma aproximação indevida ou uma falha no controle pode colocar vidas em risco. Por isso, quem faz esse trabalho precisa manter o pulso firme, os olhos atentos e a mente totalmente focada. Quando você vê um navio enorme parado, calmo e silencioso, talvez nem imagine que por trás daquela estabilidade houve alguém soltando toneladas de metal na escuridão do mar com precisão e coragem. Não é um trabalho glamuroso. Quase ninguém pensa nele, quase ninguém comenta e quase ninguém conhece o nome de quem faz. Mas sem essa função, os gigantes do oceano não conseguiriam permanecer no mesmo lugar nem por muito tempo. Número 8. Pendurados no céu. Limpadores de janelas de arranha-céus. Você sente vertigem só de olhar pela janela de um prédio alto? Então imagine limpar essa mesma janela do lado de fora, preso por cabos, plataformas ou sistemas de segurança, a centenas de metros do chão. Os limpadores de janelas de arranha-céus trabalham suspensos em alturas impressionantes, removendo poeira, marcas de chuva, poluição, gordura e pegadas urbanas deixadas pelo tempo. Eles fazem movimentos cuidadosos, precisos e repetitivos, porque cada gesto conta. O vento empurra, a altura desafia e a cidade lá embaixo parece uma maquete. Ainda assim, eles precisam manter a calma e deixar tudo brilhando. O trabalho exige equilíbrio, concentração e uma confiança enorme nos equipamentos. Um susto causado pelo vento já é suficiente para acelerar o coração de qualquer um. Esses profissionais são uma espécie de acrobatas do cotidiano. Eles transformam fachadas enormes em espelhos reluzentes, pendurados entre cabos, vidro e concreto. O que para muita gente seria uma experiência de pânico, para eles é rotina. Existe até certo lado artístico nesse serviço. Eles se movimentam entre reflexos, luzes e alturas, como se estivessem pintando a cidade com água e sabão. Mas não se engane, uma distração pode virar um vídeo viral ou pior, um acidente sério. Por isso, cada segundo exige respeito total pela altura. Número 9. Limpeza debaixo de água. Mergulhadores que dão brilho aos cascos dos navios. Os limpadores de casco trabalham removendo algas, cracas, moluscos e outros organismos que grudam na parte inferior dos navios. Só que eles fazem isso debaixo de água, em ambientes frios, escuros e muitas vezes com visibilidade limitada. Não tem patinho de borracha, não tem piscina limpa e não tem cenário relaxante. Tem pressão, lama, água fria, ferramentas pesadas e animais marinhos curiosos circulando por perto. Em alguns lugares, ainda existe o risco de encontrar águas vivas ou criaturas capazes de causar picadas bem desagradáveis. Apesar de parecer um trabalho simples, limpar o casco de uma embarcação é muito importante. Quando o navio está coberto de organismos grudados, ele perde eficiência, fica mais lento e consome mais combustível. Com o casco limpo, a embarcação se desloca melhor, gasta menos energia e pode emitir menos dióxido de carbono. Ou seja, esses mergulhadores fazem um serviço duro, pouco glamuroso e muitas vezes invisível, mas com impacto direto na navegação e no meio ambiente. Enquanto a maioria das pessoas só vê um navio grande e bonito passando, eles conhecem a parte escondida, suja e trabalhosa que fica abaixo da linha da água. Se você já reclamou da água fria no banho, pense duas vezes. Esses profissionais mergulham em ambientes muito mais complicados para deixar os gigantes do mar funcionando do jeito certo. Número 10. Caçadores de ouro do século XXI. Ilusões metálicas em rios e desertos. Quem disse que caçadores de ouro ficaram presos ao Velho Oeste? Ainda hoje existem pessoas que percorrem rios, desertos, montanhas e minas abandonadas em busca de pequenas pepitas brilhantes. Elas carregam peneiras, bateias, ferramentas simples e uma paciência que parece não acabar nunca. Esses buscadores passam dias, semanas e, em alguns casos, meses, perseguindo qualquer brilho dourado no meio de areia, lama, pedra e água corrente. Parece romântico quando visto de longe, como se fosse uma aventura de liberdade total. Mas na prática, é um trabalho cansativo, solitário e muitas vezes pouco lucrativo. Encontrar uma pepita pode render menos do que muita gente imagina. Às vezes, o valor achado depois de horas de esforço equivale ao que alguém gastaria em café durante alguns dias. Mesmo assim, para esses caçadores modernos, cada pequeno reflexo metálico representa esperança, adrenalina e a chance de encontrar algo maior. Existe poeira, frio, calor, frustração e muita espera. O romantismo até aparece, mas vem coberto por cansaço e incerteza.
É um ofício que só continua atraindo os mais teimosos, sonhadores ou apaixonados pela ideia de arrancar riqueza direto da natureza. Se você acha isso loucura, pense de outro jeito. Caçar ouro é quase um esporte extremo com brilho, lama e nenhuma medalha garantida no final. Número 11. Técnico de turbinas eólicas. Tem medo de altura? Então esse trabalho definitivamente não é para você. Os técnicos de turbinas eólicas sobem em estruturas gigantescas e trabalham presos por equipamentos de segurança, quase como super-heróis do vento. Só que, em vez de salvar o mundo com poderes, eles ajudam a manter a energia limpa funcionando. Essas turbinas podem ultrapassar 80 metros de altura, e algumas são ainda maiores. Imagine estar lá em cima, com o vento batendo no rosto, o frio atravessando a roupa e a paisagem inteira se abrindo lá embaixo. Agora imagine fazer manutenção, trocar peças, revisar mecanismos ou limpar partes da estrutura nesse cenário. Não é brincadeira. Esses profissionais precisam de treinamento, preparo físico, atenção aos detalhes e muito autocontrole. Eles sobem com capacete, arnês, ferramentas e uma dose enorme de coragem. Às vezes fazem reparos simples, outras vezes precisam lidar com problemas complexos em locais onde não dá para simplesmente chamar alguém do lado. Eles literalmente tocam o céu enquanto trabalham. Cada hélice girando lá no alto depende de manutenção, inspeção e cuidado para continuar produzindo energia. Da próxima vez que você enxergar uma turbina eólica rodando tranquilamente, lembre que alguém já esteve lá em cima, equilibrado entre o vento e a vertigem, garantindo que tudo funcionasse. E aí, você teria coragem de encarar esse emprego? Número 12. Soldador submarino. Soldar debaixo de água parece missão impossível, mas existem profissionais que fazem exatamente isso. Os soldadores submarinos mergulham com equipamentos especiais, lanternas, ferramentas e nervos de aço para unir estruturas metálicas em ambientes escuros, pressionados pela água e cercados por tudo que vive no fundo. Eles trabalham em navios, pontes, plataformas petrolíferas, tubulações, estruturas portuárias e até instalações marinhas. O serviço pode envolver reparos, cortes, soldagens e inspeções essenciais para impedir que grandes estruturas enferrujem, quebrem ou entrem em colapso. O ambiente não facilita nada. A pressão aumenta conforme a profundidade, a temperatura pode ser muito baixa, a visibilidade pode cair bastante, e o silêncio do fundo do mar cria uma sensação pesada. Além disso, ondas, correntes e animais marinhos podem transformar uma tarefa técnica em um verdadeiro teste de resistência. Cada faísca produzida debaixo de água é uma mistura impressionante de tecnologia, risco e habilidade. O trabalho não é apenas perigoso, é vital. Sem esses profissionais, muitas estruturas importantes ficariam vulneráveis e poderiam causar problemas enormes. Então, se você acha seu trabalho difícil, tente imaginar soldar a cerca de 30 metros de profundidade, com pouca luz, pressão em volta, ferramentas pesadas e talvez um tubarão passando por perto. Aí qualquer reunião longa parece até mais tranquila. Número 13. Trocadores de lâmpadas em torres gigantes. Trocar uma lâmpada em casa é fácil. Você pega uma escada, gira a lâmpada antiga, coloca outra e pronto. Mas trocar uma lâmpada a cerca de 600 metros de altura já é outro nível. Literalmente. Esses profissionais sobem torres imensas, mais altas que muitos prédios, apenas para substituir uma luz de sinalização ou fazer manutenção nos sistemas instalados lá no topo. Parece simples quando dito rápido, mas a realidade é assustadora. Eles enfrentam escadas intermináveis, vento forte, calor, frio, solidão e uma subida que parece nunca acabar. Tudo isso por uma única lâmpada. Uma só. Lá de cima, a paisagem é tão ampla que dá para ver nuvens, horizonte, estradas, campos e talvez até repensar todas as escolhas da vida. A altura é tão absurda que parece que a pessoa está vendo o passado e o futuro ao mesmo tempo. Mas, apesar da brincadeira, o trabalho é sério. Essas luzes ajudam aviões e outras aeronaves a identificarem as torres, principalmente durante a noite ou em condições de baixa visibilidade. Não é um emprego para qualquer um. É preciso ter equilíbrio, preparo, coragem e um respeito enorme pela eletricidade e pela altura. Então, quando a lâmpada da sua casa piscar, agradeça por não precisar subir em uma torre gigantesca para resolver o problema. Número 14. Trabalho extremo em alto mar. Os trabalhadores de plataformas petrolíferas não têm exatamente uma rotina de escritório. A empresa deles fica no meio do oceano, cercada por água em todas as direções. Imagine viver por semanas em uma estrutura metálica isolada, ouvindo máquinas, sentindo o vento do mar e convivendo com colegas que acabam se tornando quase uma segunda família. Esses profissionais suportam tempestades,
Sol forte, frio pesado, jornadas longas e uma rotina intensa para extrair o chamado ouro negro, o petróleo. A vida ali não tem a mesma liberdade de quem sai do trabalho para assistir a um filme, encontra amigos ou toma um café na esquina. Na plataforma, o ambiente é controlado, repetitivo e cheio de regras de segurança. Existe maquinário pesado, ruído constante, horários exigentes e uma sensação permanente de responsabilidade. Ao mesmo tempo, a vista do mar infinito pode ser impressionante, quase hipnotizante, mas o risco está sempre presente. Qualquer erro pode gerar consequências graves, porque o local mistura pressão, combustível, metal, altura, mar e equipamentos gigantescos. Mesmo assim, esses trabalhadores enfrentam tudo dia após dia para manter uma indústria enorme em funcionamento. Quando finalmente descem da plataforma, muitos aproveitam o descanso como se fossem reis, mas, enquanto estão lá, a rotina exige disciplina, resistência e coragem. Você aguentaria viver e trabalhar no meio do oceano por tanto tempo? Número 15. Guardião de farol. Você consegue imaginar viver sozinho no meio do mar, tendo um farol como principal companhia? Pois esse trabalho ainda existe, mesmo que pareça ter saído de um filme antigo. Os guardiões de farol cuidam de estruturas isoladas, enfrentam o clima pesado e garantem que a luz continue funcionando para orientar embarcações. Eles lidam com tempestades, vento, frio, ondas enormes e uma solidão que muita gente não suportaria. Não há vizinhos batendo na porta, trânsito na rua ou internet sempre estável. Existe o som constante do mar, o rangido da estrutura, o céu aberto e muito tempo para pensar. Ao mesmo tempo, esse trabalho tem um lado quase mágico. A pôr do sol cinematográfico, noites cheias de estrelas, silêncio profundo e uma paz difícil de encontrar nas cidades. Para algumas pessoas, seria isolamento demais. Para outras, seria o refúgio perfeito. Esses profissionais ajudam a manter viva uma tradição que parecia esquecida. Mesmo com radares, satélites, sistemas modernos de navegação e sistema de posicionamento global, o velho farol continua tendo importância simbólica e prática. A luz que gira no horizonte ainda representa segurança, orientação e esperança para quem está no mar. Ser guardião de farol é viver entre a solidão e a beleza, entre o perigo e a calma. Você teria coragem de ser o guardião do horizonte? Número 16. Mergulhador de construção. Trabalhar no escuro, debaixo de água e usando ferramentas perigosas já parece complicado. Agora junte água gelada, correnteza, estruturas pesadas e visibilidade quase nula. Bem-vindo ao mundo do mergulhador de construção. Esses profissionais descem em rios, mares, portos e áreas submersas para inspecionar, reparar, soldar ou construir estruturas debaixo de água. É como se fossem os pedreiros de Atlântida, só que sem fantasia e com muito mais risco. Equipados com capacetes, sistemas de respiração, roupas especiais e uma coragem enorme, eles encaram ambientes turvos, frios e imprevisíveis. Precisam lidar com correntes traiçoeiras, objetos submersos, ferramentas pesadas e a possibilidade de ficarem presos ou desorientados. Não é um trabalho indicado para claustrofóbicos, nem para quem entra em pânico ao ver um peixe passando perto. A pressão psicológica é grande, porque muitas vezes o profissional trabalha sem enxergar direito o que está ao redor, dependendo do tato, da comunicação com a equipe e da própria experiência. Eles são heróis invisíveis por trás de pontes, portos, plataformas, barragens e várias estruturas que sustentam a vida moderna. Mesmo sem ver o sol durante o expediente, são eles que ajudam muitas obras a saírem do fundo e se manterem firmes. Literalmente. Número 17. Testador de toboáguas. Já imaginou se o seu trabalho fosse gritar de empolgação em vez de gritar de estresse? Ser testador de toboáguas parece fantasia de criança, mas é uma profissão real. Essas pessoas recebem para se lançar repetidas vezes em tobogãs antes que eles sejam abertos ao público. A missão não é apenas se divertir, embora isso claramente faça parte da experiência. O objetivo é avaliar velocidade, segurança, curvas, impacto, frenagem, conforto, quantidade de água, intensidade da descida e, claro, o nível de diversão. Eles testam curvas fechadas, quedas rápidas, túneis, descidas altas e trajetos que fazem o coração acelerar. Nada pode passar despercebido, porque um detalhe mal calculado pode causar batidas, escorregões ruins ou sustos desnecessários para os visitantes. Apesar de parecer brincadeira, o trabalho exige observação. O testador precisa anotar sensações, identificar trechos desconfortáveis, avaliar se a chegada é segura e perceber se a experiência entrega emoção sem ultrapassar limites perigosos. Porque se alguém se machuca durante a descida,
é sinal de que algo não passou por testes como deveria. Então, da próxima vez que você se jogar em um toboágua e sair rindo, lembre que provavelmente alguém corajoso se lançou ali antes, várias vezes, para garantir que a diversão fosse segura. Número 18. O titereiro de titãs marinhos. Operador de guindaste em alto mar. Mover toneladas de aço enquanto o chão balança sob seus pés e o vento sopra com força de tempestade. Essa é a rotina do operador de guindaste em alto mar, ou como dá vontade de chamar, o titereiro dos titãs marinhos. Trabalhando em plataformas no mar, esse profissional controla guindastes enormes usados para mover cargas gigantescas, equipamentos pesados, estruturas metálicas e materiais essenciais para a operação. Tudo precisa ser feito com precisão extrema, porque não há muito espaço para erro. O detalhe mais difícil é que a plataforma não está parada como o chão de uma fábrica. Ela se move com as ondas, balança, vibra e responde ao clima. O operador precisa calcular o peso da carga, o movimento do mar, o vento, o posicionamento da equipe e o tempo exato de cada manobra. Um erro pode fazer a carga cair no oceano, danificar equipamentos ou causar acidentes graves. É quase como jogar um jogo de equilíbrio com peças gigantes, só que dentro de um barco em plena tempestade e com consequências reais. Esses profissionais precisam ter nervos de aço, visão aguçada, coordenação precisa e uma calma que muita gente não teria nem em terra firme. Da próxima vez que você enxergar uma plataforma petrolífera, lembre que pode haver alguém lá em cima movendo toneladas como se fossem peças enormes de brinquedo, mas com responsabilidade máxima. Número 19. Podador de palmeiras. Não existe academia que prepare alguém completamente para esse trabalho. Os podadores de palmeiras sobem em árvores com mais de 20 metros de altura, como se fossem atletas especializados em escalada tropical. Em alguns casos, usam arneses, cordas e equipamentos de segurança. Em outros, a cena parece perigosamente simples demais. Eles chegam até o topo para cortar folhas secas, galhos pesados, cachos e cocos. Tudo isso enquanto o vento sopra, o sol castiga, e a palmeira se mexe como se estivesse dizendo: desce daqui agora. O serviço exige força, equilíbrio, técnica e atenção. Muitos usam facões, serras, motosserras e ferramentas afiadas em posições nada confortáveis. E os riscos são muitos: queda, cortes, galhos despencando ou um coco resolvendo cair no pior momento possível. Mesmo com tudo isso, esses profissionais ajudam a manter ruas, praças, praias, jardins e áreas tropicais mais limpas e seguras. Afinal, um coco caindo de grande altura pode causar um estrago enorme. É um trabalho físico, perigoso e muito menos valorizado do que deveria. Enquanto muita gente admira as palmeiras bonitas na paisagem, poucos lembram de quem subiu até lá em cima para deixar tudo em ordem. Respeito total a esses equilibristas das alturas tropicais. Número 20. Reparos nas alturas. Cristo Redentor e outros monumentos gigantes. Tem medo de altura? Então reparar monumentos gigantes definitivamente não é uma boa ideia para você. Profissionais que fazem manutenção em estruturas como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, trabalham suspensos a grandes alturas, carregando pincéis, brochas, ferramentas, equipamentos de segurança e uma coragem impressionante. Eles limpam, pintam, restauram detalhes, verificam rachaduras e cuidam de partes que milhões de pessoas admiram de longe. Enquanto turistas tiram selfies lá embaixo ou ao redor, esses trabalhadores encaram vento, sol, nuvens passando perto e a sensação constante de estar em um ponto inacreditavelmente exposto. O mais impressionante é a delicadeza do trabalho. Mesmo pendurados em cordas, eles precisam fazer movimentos suaves, controlar a pressão das mãos e respeitar a estrutura histórica. Não basta ser corajoso, também é preciso ser cuidadoso. Entre rajadas de vento, vertigem e olhares curiosos, esses profissionais fazem uma espécie de mágica silenciosa para que monumentos icônicos continuem bonitos, preservados e seguros. Eles trabalham pela arte, pela memória e pela paisagem de uma cidade inteira. Quando você vê uma estátua enorme, limpa, restaurada e brilhando lá no alto, lembre que alguém subiu, se pendurou e arriscou bastante para que aquele símbolo continuasse impressionando o mundo. Número 21. Construtores de tijolos gigantes dentro de cavernas. Você sabia que existem pessoas que fabricam tijolos do tamanho de uma geladeira e fazem isso dentro de cavernas? Não, isso não é um cenário de Minecraft, nem uma cena perdida de algum filme sobre cavernícolas modernos. É um trabalho real, estranho e fascinante. Esses construtores usam moldes enormes para criar blocos gigantes com materiais naturais, como areia,
água e cal. O resultado são tijolos muito maiores do que os convencionais, usados em construções resistentes, ecológicas e com um visual bem diferente. Mas o mais curioso não é apenas o tamanho dos blocos. É o ambiente onde tudo acontece. Eles trabalham debaixo da terra, cercados por umidade, eco, sombras e uma atmosfera que parece tirada de uma aventura de Indiana Jones. Cada som reverbera, cada movimento exige cuidado, e o espaço pode parecer uma mistura de oficina, caverna e cenário antigo. Cada tijolo pode pesar centenas de quilos. Mesmo assim, eles conseguem mover, posicionar e organizar essas peças usando técnica, alavancas, ferramentas e máquinas simples. O esforço é enorme, mas o resultado pode ser impressionante. Casas ecológicas, resistentes e com aparência quase mágica. Então, da próxima vez que você olhar para um tijolo comum, tente imaginar uma versão do tamanho de um carro pequeno sendo fabricada dentro de uma caverna. Parece absurdo, mas é real. Número 22. Abraçador profissional. Essa profissão existe e é muito mais séria do que parece. Há pessoas que trabalham como abraçadores profissionais, oferecendo acolhimento, companhia e conexão humana por meio de abraços. E antes que alguém pense besteira, a atividade é feita com respeito, limites claros e regras bem definidas. A ideia é simples. Muitas pessoas se sentem sozinhas, estressadas, tristes ou carentes de contato humano seguro. Um abraço pode trazer conforto, reduzir a sensação de isolamento e ajudar alguém a se sentir acolhido por alguns momentos. Alguns profissionais estudam técnicas específicas e tipos diferentes de abraço. Tem abraço de lado, abraço sentado, abraço mais demorado, abraço de conforto e várias formas de criar uma experiência tranquila e respeitosa. Quase vira uma arte do cuidado emocional. Os clientes muitas vezes saem se sentindo renovados, como se tivessem recarregado a bateria por dentro. Para quem vive em uma rotina fria, acelerada ou solitária, esse tipo de contato pode fazer muita diferença. E sim, existem cursos e treinamentos para aprender a oferecer esse serviço de maneira profissional. Em alguns lugares, a remuneração pode variar de 80 a 200 dólares por hora. Então, se você é uma pessoa acolhedora, respeitosa e boa em transmitir conforto, talvez esse seja um dos empregos mais diferentes e calorosos do mundo. Esse trabalho literalmente te abraça de volta. Número 23. Catador de comida para animais de estimação. Abrir uma lata de comida de gato e provar o conteúdo parece uma punição, mas existem pessoas que fazem isso profissionalmente. São os catadores de comida para animais de estimação. Humanos que avaliam rações, petiscos e alimentos úmidos feitos para cães e gatos. A missão deles é analisar sabor, textura, cheiro, consistência e qualidade do produto usando o paladar humano. Afinal, se nenhuma pessoa consegue suportar o cheiro ou a textura de um alimento, como esperar que um cachorro ou gato exigente aceite aquilo tranquilamente? Mas calma, eles não ficam comendo tudo como se fosse almoço. Normalmente provam, avaliam, cospem e fazem anotações detalhadas. O foco é entender se o produto é agradável, se tem cheiro aceitável, se a textura combina com a proposta e se a qualidade está dentro do esperado. Há quem diga que algumas rações gourmet têm sabor melhor do que certos cereais matinais. Pode parecer exagero, mas a indústria de alimentos para animais leva esse processo muito a sério, porque tutores querem oferecer o melhor para seus companheiros peludos. Então, da próxima vez que seu cachorro fizer drama diante do pote de comida, lembre que alguém provavelmente provou aquilo antes, analisou cada detalhe e sobreviveu para contar a história. E você? Teria coragem de experimentar algum desses trabalhos? O mundo está cheio de profissões incríveis, estranhas e extremas que desafiam a rotina e quebram completamente a ideia de emprego comum. Algumas exigem coragem física, outras pedem paciência, sangue frio, técnica ou simplesmente uma tolerância absurda ao desconforto. Se você gostou desse passeio pelos empregos mais curiosos e assustadores do mundo, aproveita para se inscrever, compartilhar o vídeo e continuar explorando esse lado inacreditável da vida real. Até a próxima!